Que a forte mão do Senhor traga renovo, restauração, refrigério, paz, ânimo e gozo ao teu coração, lembrando que para Deus nada é impossível. E Ele é aquele que retribui de forma sobrenatural, recompensa, abençoa aqueles que têm fé nele, aqueles que se aproximam dele crendo de que ele é justamente abençoador, de que ele é bom e que nada é impossível para Deus. Que a presença do Senhor seja abundante sobre a sua vida e que você o busque, alcance a bênção do Senhor, mas que você seja grato ao Senhor. Porque existem muitas pessoas que, quando precisam de Deus, elas se prostram, se humilham, elas até mesmo choram, se ajoelham, ficam humildes por causa da necessidade. Só que muitas vezes esquecem de agradecer. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você aqui no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Não sei se você conhece essa história, essa passagem bíblica onde 10 leprosos foram curados. Jesus é bom demais, né? De fato, aquele que tem fé alcança, recebe a bênção. Mas o coração, será que o nível da busca, do desespero pelo milagre, será que tem o mesmo nível para agradecer, para reconhecer o que Deus fez? Então vamos para essa passagem bíblica. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Assim que ele olhou para o seu corpo e já viu a sua carne sã, pura, limpa, ele na mesma hora voltou. Eu acho que com a mesma intensidade que ele gritou: Jesus, tem piedade de nós, ele voltou exaltando e glorificando ao Senhor pela cura. Prostrou-se aos seus pés, se humilhou, se curvou e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Naquela época, os samaritanos não se davam com os judeus, porque os samaritanos, há muitos anos invadidos pelos inimigos, eles tiveram a sua adoração genuína a Deus mudada, adulterada, porque antes se adorava somente a Deus. Só que com a invasão do inimigo, ele trouxe também os seus deuses, e ali o povo ficou dividido, já não era algo único, limpo, próprio, somente do Deus de Israel. E com aquilo não era essa adoração verdadeira, somente a Deus, ao Deus vivo. Então o povo adorava outros deuses também. E por essa razão, por essa mescla na adoração genuína, no servir somente a Deus e misturado com outros deuses, houve uma separação muito grande entre Samaria e Jerusalém. Só que quando Jesus curou os 10, o único que voltou para agradecer era o samaritano.
Era aqueles que era tido como impuro, imundo, raça de cães, adúltero contra o Senhor. Mas foi esse que louvou a Deus, o Deus vivo de Israel, e reconheceu o grande milagre que ele recebeu. Como eu disse no início da palavra, muitas vezes na hora da busca a gente fica humilde, a gente chora, a gente geme, tem tempo para Deus, fica manso, né? Ali o coração tá partido, tá quebrado. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, tem piedade, me ajuda, eu tô sofrendo. Senhor, olha a minha causa aí. Só que quando é curado, quando a porta se abre, quando o céu se rompe sobre aquela vida e a bênção desce transbordante e o poder de Deus se manifesta, um milagre acontece. Ó para Deus, ó, tchau, nem obrigado, nem ó, valeu. Muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes nós só lembramos de Deus na hora da necessidade, do apuros, do socorro. Mas o louvor e a adoração, e o reconhecimento e o testemunho de que foi Ele que fez o que ninguém mais poderia ter feito. E a gratidão na alma. Nós precisamos pensar muito nisso, porque a ingratidão mata. Mata. E a palavra do Senhor nos chama a, em tudo, dar graças. Até mesmo nos dias de dificuldade, nos tempos difíceis. Porque Deus é socorro bem presente na hora da angústia, em todo tempo, em qualquer momento. No dia bom, no dia mau, no muito, no pouco, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade. E o Senhor é aquele que faz o que ninguém faz, pode o que ninguém pode. E nós precisamos reconhecer que não há outra além dele e que ele não divide a sua glória com ninguém. Reconhecer, louvar, agradecer pela bondade, pela graça, pelo amor e misericórdia do Senhor. Tem pessoas que fazem votos absurdos. Já ouvi casos de pessoas que fizeram votos. Que se Deus me curar, eu paro de fumar. Que se Deus libertar, eu paro de beber. Que se Deus fizer isso ou aquilo, eu também vou fazer isso ou aquilo. Só que depois da bênção, se esquecem e não cumprem aquilo que prometeram. E a palavra do Senhor fala através do sábio Salomão. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Nós precisamos medir muito as nossas palavras, porque há poder naquilo que sai dos nossos lábios. Às vezes prometemos mundos e fundos. E Deus, pela bondade, por amor e graça, não porque merecemos, Ele vem, opera, transborda e faz coisas extraordinárias. E na hora da bênção, o milagre aconteceu, sejamos fiéis a Deus. Porque a palavra dele fala que para com o fiel, ele é fiel. Para com o justo, ele é justo. Para com o ímpio, ele também age à altura. Exatamente porque ele é justo e retribui a cada um segundo o seu procedimento. Então que tenhamos um coração mais humilde para agradecer e reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, em cada bênção que recebemos, desde as mínimas até as grandiosas, ser fiéis no pouco, compreendendo e entendendo que só Deus para colocar nas grandes coisas. Deus é bom, Deus tem cuidado. Não estamos vivos porque merecemos, somos bons. Estamos vivos por causa do grande amor e das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Essa é a causa de não sermos consumidos. E aí, já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu a Deus hoje?